Uma das coisas que se discute muito é adubação de feno. E eu quero falar aqui que muitos produtores fazem de uma maneira que não vem atender todas as exigências da planta. E hoje nós vamos estar falando realmente o que uma produção de feno precisa. Eu sou o Rodolfo Cirineu, engenheiro agrônomo, especialista em pasto de aras e produção de feno. E você está aqui em mais uma Dica do Agrônomo. Uma das coisas que causa até controvérsia é a respeito de adubação dos campos de feno. Tá? Existem muitas fórmulas de adubação aí, mas o que realmente precisa? Tá? Para isso, hoje eu quero estar falando a respeito de o que uma planta retira do solo. O que uma produção de feno retira do solo? Porque se eu souber o que ela retira do solo, eu sei o que eu vou ter que repor na adubação, tá? E para isso, nós vamos estar vendo aqui, eu vou estar mostrando aqui numa tabela que eu fiz, as necessidades dos nutrientes do feno em função de uma análise bromatológica. O que significa isso? Eu fui no barracão de feno, eu fiz uma coleta de vários fardos, fiz uma análise. Nessa análise, ela vinha constando quanto tinha de nitrogênio, quanto tinha de fósforo, quanto tinha de potássio e outros elementos. Mas nós vamos estar falando a respeito do nitrogênio, fósforo e potássio. Em cima dessa análise, aqui ó, eu consegui esses dados aqui ó. Esse feno que nós analisamos, ele tem 12% de proteína, tá? De proteína bruta, que isso significa a 1,92 de nitrogênio, tá? Então, um feno com 12% de proteína corresponde a 1,92% de nitrogênio. Pela análise, esse feno tinha 0,30% de fósforo e 1,76% de potássio. E esse feno tinha 14% de umidade. Tá? Olha que interessante. Em cima dessa análise bromatológica, isso é o feno que foi analisado no barracão. Então nós vamos ver a necessidade, o quanto a planta está retirando da tua área a cada vez que sai um caminhão de feno da propriedade. Olha, vamos imaginar uma carga, um caminhão de 400 fardos de feno. Tá? E esse feno é o famoso feno de 10 a 12 quilos, nós vamos considerar 11 quilos. Olha que interessante, se eu tenho 400 fardos por hectare aqui, mas vamos pensar num caminhão com 400 fardos, contando uma média de 11 quilos, significa que eu vou ter 4.400 quilos de feno. Aquele caminhão tem 4.400 quilos de feno. Se eu descontar aqui os 14% de umidade, significa que ele tem 3.784 quilos de matéria seca de feno. Esse caminhão com 400 fardos, né, que você está vendendo, está saindo da propriedade com 400 fardos, ele está levando embora da propriedade 3.784 quilos de matéria seca. Tá? Olha que interessante aqui, vamos pensar nitrogênio. O nitrogênio aqui, nós falamos que ele tem 1,92%, tá? Ou seja, nesses 3.784 quilos, ele está levando embora 72,7 quilos de nitrogênio. Isso está indo embora, tá? Quando esse caminhão com 400 fardos de 11 quilos deixa a tua propriedade, ele está levando 72 quilos de nitrogênio, que equivale a 161 quilos de ureia. Mas isso se eu desconsiderar volatilização e lixiviação, tá? Se eu considerar pelo menos 10% de perda bruta de nitrogênio, esses 400 fardos que está saindo da propriedade, ele está levando embora 179 quilos de ureia, tá? Ou seja, a cada 400 fardos está indo embora 180 kg de ureia junto, tá?
E no fósforo? O fósforo, ele tem 0,30% de fósforo, ou seja, nesses 3.784 quilos de matéria seca, que são os 400 fardos que estão indo da propriedade, ele está levando 11,4 quilos de fósforo, que equivale a 26 quilos de P2O5, tá? Que cavalaria aqui 58 quilos de super triplo, sem considerar a fixação, que a fixação aí vai depender muito do tipo de solo, tá? De teor de argila e de pH, tá? Mas se eu colocar aqui uma fixação de 20%, só como ter uma ideia, ele está levando 32 kg de P2O5, tá? Que equivaleria a 72 kg de super triplo. Então, quando um caminhão de 400 fardos sai da propriedade, ele está levando 72 kg de super triplo, tá? E o potássio? Ora, veja só, o potássio tem 1,76 kg de potássio nesse feno, tá? Isso aqui, gente, lembrando, é a análise que foi feita do feno, é o que realmente consta, né? Aí significa que essa quantidade de feno que está indo embora está levando 66,6 kg de potássio, que representa 80 kg de K2O, tá? Que se eu não considerar nenhuma lixiviação, esses 80 kg de K2O corresponde a 134 kg de potássio. Se eu considerar também aqui 10% de lixiviação, significa que está levando embora 150 kg de cloreto de potássio. Mas olha que interessante, tá? Uma coisa aqui que é diferente do que todo mundo pensa. Sem pensar em volatilização, porque é o que está indo embora com o caminhão, esses 400 fardos contém 72 kg de nitrogênio, contém 26 kg de P2O5 e contém 80 kg de K2O. Olha que interessante. Significa que esse feno está levando embora muito mais K2O do que nitrogênio. Olha que interessante. Aí a gente já percebe uma coisa: feno, ele consome muito mais potássio do que nitrogênio, tá? E muita gente se preocupa muito com o nitrogênio e não se preocupa com o potássio, tá? E, portanto, se não fizer uma adubação adequada com potássio, esse solo vai se esgotar rapidamente de potássio, tá? Por exemplo, então, nesse nosso exemplo, se eu fosse pensar numa adubação para repor, e agora eu não quero mais pensar nos 400 fardos no caminhão indo embora, agora eu quero pensar na colheita. Você colheu 400 fardos por hectare. Se você colheu 400 fardos por hectare, o que significa? Significa que você tirou da tua área 72 kg de nitrogênio, e se eu considerar 10% uma perda por volatilização, precisa repor 180 kg de nitrogênio, de ureia, tá? Ou seja, você tirou do solo 180 kg de ureia, você precisa repor 180 kg de ureia a cada corte de 400 fardos, tá? Em relação ao fósforo, tá? Você está tirando 26 kg de P2O5, tá? Ou seja, você precisaria, se considerar 20% fixação, você precisaria colocar 72 kg de super triplo. Você arrancou esse fósforo, então para repor a cada corte, teria que colocar 72 kg de super triplo. E por final, quando você colheu 400 fardos por hectare, você arrancou 80 kg de cloreto de potássio. E se considerar uma perda de 10%, você tem que repor pelo menos 149 kg de cloreto de potássio, tá? Numa solo mais arenoso, pode chegar até 30% de lixiviação, que daria 190 kg de cloreto de potássio, tá?
E muitos produtores adubam só com ureia, tá? Ou, por exemplo, é muito comum o produtor de feno a fazer adubação só com agifer. O agifer só tem nitrogênio, quase não tem potássio. E aí o solo se esgota, tá? Ou seja, essa é a quantidade de nutrientes que quando você fez o feno, ele saiu da tua área, ele saiu do teu solo. E se ele saiu, precisa ser reposto, senão a fertilidade cai e por consequência a produtividade cai. Ou seja, a adubação de feno é uma adubação muito especial, inclusive muito diferente de uma adubação de pastagem comum. Saiu nutriente, precisa ser reposto. Tá aí mais uma dica do agrônomo para você.